Venho aqui hoje falar sobre o programa de plena atenção na escola. O que é esse programa? É um programa que vem até de bases internacionais e nacionais, bem estudado, com cunho científico, em que a gente passa para os nossos estudantes técnicas simples que os ajudam a se acalmar, a entender o que acontece com eles mesmos, a entender o que acontece com o outro e a melhorar a sua atenção, a sua concentração e o seu próprio desempenho em sala de aula, além de promover como uma coisa que chega de uma forma muito natural esse cultivo da paz entre os colegas e no ambiente escolar. Então, é um programa de base científica em que a gente, com técnicas simples, como prestar atenção no corpo e na respiração, a gente vai desenvolvendo essa autoconsciência que é tão importante para os estudantes e para nós educadores. O que é meditação? O que é plena atenção? Na verdade, a plena atenção é um tipo de meditação, né, que hoje nos Estados Unidos e no mundo eles chamam de mindfulness. Então, plena atenção seria a meditação mindfulness, que é prestar atenção ao que está acontecendo no momento que está acontecendo. Então, você treina o seu cérebro para perceber o que está acontecendo na sua respiração, no seu corpo, na sua mente, momento a momento. É um treino mental, né? É uma técnica simples, mas não tão fácil, mas é simples. E a gente vai desenvolvendo, e é o tempo que vai fazer com que a gente ganhe os benefícios dessa meditação, que é uma melhora da concentração, um melhor gerenciamento emocional, uma regulação emocional melhor e um melhor equilíbrio mental, que a gente precisa tanto hoje. E, em decorrência de tudo isso, surge uma alegria nata. Você consegue sentir essa alegria que está dentro de você, não depende de eventos externos para você estar alegre porque você cultiva essas coisas saudáveis dentro de você. Qual o benefício da meditação para a criança numa fase inicial? Esse benefício é trazido quando você permite que essa criança continue em contato com o seu corpo. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando do nosso corpo. E isso traz consequências, da gente não perceber o que está acontecendo, a gente não perceber que está ficando estressado, a gente não perceber que está triste, a gente não perceber que está ansioso. E esse não perceber faz com que a gente haja de uma forma, às vezes, até que a gente pode denominar de irracional. Então, quando a criança, desde cedo, entende o que está passando dentro dela e consegue continuar conectada com o corpo, com os pensamentos e com as emoções dela, ela vai ter uma vida muito mais fácil de gerenciar, porque ela está o tempo todo consciente do que está acontecendo e pode agir de uma forma mais sábia ou com mais sabedoria em cada desafio que encontra. Como é meditação para adulto e como é a meditação para criança? É bem diferente, né? Um adulto tem todo um curso mais formal, mais sério, mais longo. A criança não. São técnicas mais lúdicas, mais simples e elas pegam muito mais rápido que o adulto. Muito mais rápido, elas desenvolvem a capacidade delas de se concentrar, de observar o corpo, observar a mente, observar a respiração. Então, a meditação para a criança é, sim, uma técnica específica e ela é diferente por faixa etária. Então, a criança de 3 a 5 a 6 anos tem um jeito de fazer, uma técnica. A criança maior, a gente já avança um pouquinho mais com a forma de explicar e jovens
existe outra forma, outra técnica que a gente utiliza para desenvolver ou para passar a meditação para esse público. Qual o ganho da criança quando ela pratica a plena atenção, né, ou a meditação, na fase dos estudos? Bom, a meditação ou a plena atenção nada mais é do que um treino mental. Você treina como prestar atenção, né? Desde pequenininho, os professores, os pais falavam para a gente: presta atenção, menino, presta atenção, menina. Mas eles nunca nos ensinaram como é que eu presto atenção. Com a meditação, você aprende como ficar focado, como se concentrar, como prestar atenção. A mente vai embora, você traz de volta o objeto que você escolhe. A mente vai embora, você traz de volta. Cada vez que você traz a sua atenção de volta para a sua respiração, para o seu corpo, que é o objeto que você está treinando na meditação, você vai treinando a concentração, você vai desenvolvendo essa concentração. E o mais interessante é que esse tempo em que você fica com a sua respiração, com o seu corpo, vai aumentando. Isso quer dizer que sua capacidade de concentrar vai aumentando. Então, a gente fala muito para os jovens, para os estudantes, que quando você treina a meditação ou a plena atenção, você pode, durante a aula, escolher prestar atenção ao que a professora está falando. Por quê? Porque isso é bom para mim. Isso vai facilitar o meu aprendizado e vai melhorar o meu desempenho escolar. Então, resumindo, a meditação ajuda a criança a desenvolver essa concentração e essa capacidade de prestar atenção ao que ela quer prestar atenção momento a momento. O que significa o trabalho no Pai para mim? Quando eu parei para refletir sobre isso, eu cheguei à conclusão que o trabalho no Pai para mim significa amor. Amor a mim mesma, amor ao próximo. Né? Ver como a gente pode dedicar nosso tempo para ajudar o outro de alguma forma. Então, para mim, em primeiro lugar, significa amor. E em segundo lugar, significa felicidade, alegria. Que eu vejo como efeito do programa a alegria das pessoas. E eu fico ainda mais alegre ao ver a alegria daquelas crianças, daqueles professores que trabalham no programa em seu ambiente escolar. Acho que é basicamente isso. Amor, felicidade e alegria está em contato com esse programa. Como funciona o programa de plena atenção ao Pai hoje? Hoje o programa são 56 horas, 2 horas por aula, uma aula por semana, sempre online. E esse programa, que dura 4 meses no total, ele vai gastar ou vai investir 8 semanas só para trazer ao professor esse autocuidado, ensinando para ele como prestar atenção, como meditar, como se cuidar, junto com a compaixão. Então, ensina ou passa esse professor as técnicas de mindfulness ou de plena atenção e de compaixão, de como a gente se acolher nos momentos mais difíceis. Ele vai desenvolver a técnica dentro dele. Por quê? Parte do princípio do que se eu não sei, não entendo e não aprendo, como eu vou ensinar ao outro? Então, as primeiras 8 semanas do programa é só dedicado ao professor, ao autocuidado dele. E as 7 semanas posteriores, a gente passa as técnicas de como ensinar isso para as crianças, para os estudantes. Então, a gente trabalha um manual de plena atenção junto ao professor, com aulas sempre bem interativas e lúdicas,
em que o professor estuda o manual, dá aula e a gente vai orientando qual é a melhor forma de dar ênfase a um ponto ou outro da aula que está sendo exposta. Então, é um programa bem interativo, é online, que alcança várias pessoas, né, mesmo fora do Brasil, e isso é uma possibilidade muito boa, e traz esse autoconhecimento, essa técnica para você passar para os seus alunos também. No programa Plena Atenção na Escola, você não está sozinho. Nós temos todo um material didático que lhe acompanha e deixa cada vez mais simples a sua aula e a transmissão desse conhecimento. Venha entrar em contato com o nosso manual, venha conhecer a técnica, tenho certeza que vai ser um bom investimento para você na sua vida pessoal e profissional. Estou aqui hoje para fazer um convite para vocês, para participar da formação do programa Plena Atenção na Escola. A gente vai fazer online presencial uma oficina em que a gente vai explicar o que é o programa e vocês vão poder sentir na prática o que é trabalhar com a plena atenção na escola. É gratuito, é só se inscrever no site e aparecer aqui para ter esse momento de plena atenção junto com a gente. Aguardamos vocês. Quando a minha mãe fica muito brava, eu falo pra ela que é só fazer a plena atenção que você se acalma. E eu acho que ela ajudou bastante ela. Eu ensinei pra minha bisa, meus pais fazem comigo quando eu for dormir. Eu pratico com a minha mãe e meus irmãos. Eu já fiz com a minha mãe, com a minha família toda. Foi muito bom, porque minha mãe era muito agitada. E aí quando eu comecei a ensinar pra ela ficou mais calma. Fiquei melhor, porque eu também brigava muito com meus irmãos. E aí quando eu comecei a fazer a plena atenção, fiquei mais calma. Minha mãe acha muito legal que ela se acalma quando ela está estudando, aí eu digo para ela se acalmar